Oi, galera, tudo bom? Então, meu nome é Ramona, para quem não me conhece, certo? Eu sou professora de Sociologia do portal FPE e hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre trabalho, tá certo? Eu e Gabriel, a gente vai dar aula, ele vai se apresentar para vocês também. E é muito importante que vocês fiquem até o fim, porque a gente espera uma discussão bem massa. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode procurar tanto a gente quanto os e as monitores de Sociologia, tá bom? E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aproveitado um pouco esse recesso. E é isso, meu nome é Gabriel, eu sou professor da equipe de Sociologia desde 2018. E é isso, espero que vocês aproveitem a aula, a gente construiu com muito carinho. E também, como vai ter a ficha de aula, é importante que vocês consultem tanto a aula quanto a ficha de aula também, porque vai ter algumas coisas que vão ser melhor aprofundadas na ficha, tá certo? Isso. E também vai ter o quê? Os posts de cards que a gente sempre posta lá no Instagram. Então é só conferir, tá bom? Para a gente começar realmente a discutir a aula de trabalho, a gente pensou em conversar um pouco com vocês a respeito do conceito de trabalho, certo? Na verdade, quando a gente vai falar de trabalho, a gente pode utilizar de vários autores e autoras e várias perspectivas para que a gente lide com este conceito. Sendo que, não apenas como a Enem trata, mas convencionalmente falando, dentro da sociologia ocidental, nós temos três figuras, Marx, Durkheim e Weber, que vão estar tratando desse conceito de uma forma que até hoje nós a utilizamos. Então, a gente vai começar aqui trazendo um pouco para vocês a conceituação de trabalho a partir desses autores, certo? Quando a gente fala do bom velhinho, do Marx, ele vai estar lá discutindo o trabalho enquanto essência. Então, a gente está falando de uma dimensão em que o trabalho ele vai dignificar o homem, não o ser humano, no caso, não apenas na alusão em que você reproduz esse trabalho e que você o faz, mas é que ele é inerente a você, ou seja, ele faz parte do seu ser, certo? Ontologicamente falando, o trabalho ele estaria ligado ao ser humano, na concepção marxiana. E aí, quando a gente fala disso, a gente quer dizer, então, que, na real, para Marx, o trabalho ele pertence e faz parte o tempo todo da vida do ser humano. Ah, Ramona, mas por que você está sendo tão redundante em relação a isso? Porque, na real, é muito importante a gente entender isso para que a gente possa entender também o que ele vai discutir depois, nessa virada que tem, né, do século XVIII para o século XIX, a respeito do capitalismo. Por quê? Mas ele vive no momento, na Alemanha, em que a gente está saindo do sistema feudal e entrando no sistema capitalista. Então, ele está pegando o capitalismo no início, ele está pegando o berço do capitalismo quando ele está sendo colocado dentro da sociedade. E aí, por conta disso, começa a se ter uma atenção em relação a essa concepção ontológica do trabalho. E essa concepção ontológica do trabalho enquanto essência humana, que Marx chama atenção, como algo inerente, passa a ser reformulado, passa a ser modificado. Ah, o que é que você está querendo dizer com isso? É que agora, essa lógica do trabalho como uma atividade, como algo que pertence ao cotidiano das pessoas, como uma tarefa e não como algo determinado realmente, começa a se modificar. E ele passa a apresentar outra forma de percepção. E aí agora o trabalho, dentro dessa lógica capitalista, ela vai ser muito mais do que Marx vem chamar a atenção depois do cunho da alienação. Ah, como assim? Não entendi. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse trabalho, que ele vai chamar de trabalho humano, para poder fazer essa diferenciação, é um trabalho que ele serve como um complemento das outras atividades, certo? Você vai aqui e planta um pouquinho, depois você vai fazer seu almoço, depois você vai lá, areia terra, não sei o quê, e continua a sua vida. Diferentemente do que é posto dentro da sociedade capitalista, em que você, na verdade, deposita um tempo específico apenas para o trabalho. E que agora, como não é mais um complemento de suas atividades, por vezes, você acaba se alienando, porque essa produção que você faz, ela nem lhe pertence mais. Você está produzindo porque veio uma pessoa que contratou o seu serviço. Então, agora você produz para aquela pessoa. Você não está produzindo para você e para os outros, as outras, certo? Não é mais algo para poder garantir a sua subsistência. É algo que você realmente está colocando, na verdade, dentro dessa lógica em que você vai estar tentando apenas produzir aquilo que lhe foi requerido, certo? E aí,
a gente pode, de uma forma muito geral, tentar retomar esse conceito de trabalho para Marx dessa forma, de que o trabalho no cunho ontológico, ou seja, realmente no rígido, lá no fim do que ele quer dizer, significa algo ligado à ciência humana, é algo que pertence ao ser humano, é a forma como ele se organiza, é a forma como ele lida dentro da sociedade e estabelece suas relações entre si. Mas a gente vai ter essa passagem ali do período feudal para o período capitalista que ele registra dessa forma. Ou seja, o que a gente está falando aqui, no fim das contas, é num cunho econômico. A forma econômica de se ordenar dentro da sociedade, ela se modifica. E Marx busca o trabalho e essas tensões que a gente tem entre o que ele vai chamar da burguesia e do proletariado para poder discutir a respeito dessas relações sociais, certo? Mas essa não é a única concepção de trabalho que a gente pode vir a estabelecer. A gente pode pensar no trabalho ligado à ideia da integração social, ou seja, numa concepção que vai discutir muito mais acerca da moralidade do indivíduo dentro da sociedade. E quem propõe isso é Durkheim, certo? Durkheim vai dizer que a gente consegue ver as vias econômicas assim como Marx falou, certo? Ou seja, tudo que eu falei agora, Durkheim não está dizendo que não é relevante, mas o que ele chama atenção, na verdade, é que a gente pode enxergar o trabalho a partir de outras óticas, a da moralidade, certo? E por quê? Porque para que a integração social aconteça, ou seja, para que a sociedade funcione, se vocês não se lembram bem, Durkheim ele acredita que a sociedade ela funciona como um organismo, certo? Como um corpo vivo. Então, isso significa dizer que todas as suas funções elas são interligadas umas às outras e que para que elas se estabeleçam é preciso que essa integração social ela aconteça, certo? E a chave para isso, dessa concepção que Durkheim chama atenção, vai estar dentro dessa solidariedade social. Ele vai dizer que a gente tem sociedades que são mais complexas e que a gente tem sociedades que elas são mais estratificadas. E que dentro dessas sociedades, certo? Que ele vai chamar de mecânica e orgânica, na verdade, a gente vai poder ver que mesmo que dentro desse estabelecimento de como a sociedade se ordena, do que ele estava falando novamente desse período, antes do capitalismo e pós o capitalismo, a gente vai conseguir estabelecer como essa integração social ela ainda é muito importante, certo? E que diabos foi que tu falou em relação à moralidade aí? Não entendi. O que é que ele está chamando realmente atenção? Essa solidariedade social, essa integração social que se funda dentro da sociedade, está dentro de toda a concepção moral que o indivíduo traz para si e para a sociedade, certo? Porque nossas relações elas se estabelecem a partir da minha moral dentro da sociedade, ou seja, dos meus valores, das minhas normas, dos meus costumes. E é por isso que, dentro dessa ordem da solidariedade social, é a moralidade que conseguiria fazer com que a gente conseguisse estabelecer essas comunicações, entendem? Então, é importante a gente ter uma noção de que o trabalho, certo? Ainda que ele possa vir a se alienar, que a gente tem essa distinção entre trabalho humano e trabalho alienado nos termos marxianos, quando a gente traz para Durkheim, o conflito, na verdade, não está entre essa diferenciação. Essa diferenciação ela é trazida, em outros termos, a respeito da moral, ou seja, de como o indivíduo, de como o trabalhador, a trabalhadora vai estar se colocando dentro dessas relações que lhes são impostas. Porque, por exemplo, se a gente pensa na solidariedade orgânica, em que ela tem uma maior especialização, a tendência é que a gente pense, consequentemente, que não há essa ligação, certo, tão efetiva entre os indivíduos. Então, essa integração social ela seria mais fraca, mas, na verdade, é totalmente o inverso. Ela se torna cada vez mais forte a partir do momento em que as sociedades elas se tornam mais especializadas, porque a gente acaba caindo na questão da interdependência, ou seja, para que eu possa chegar num determinado local, eu preciso que eu pegue um ônibus. E para que eu pegue o ônibus, eu preciso que tenha alguém dirigindo o ônibus. Logo, eu preciso que haja essa comunicação e essa integração social entre eu e o motorista do ônibus, minimamente falando, para que ele pare na parada, eu possa pegar o ônibus e eu me desloco. Lembrando que agora não é para sair de casa, tá, gente? E aí, essas são duas formas como a gente tem de conceber realmente o trabalho. A gente discutiu aqui numa via mais econômica, numa via mais que vai se tratar realmente em relação à moral, mas elas não se esgotam, certo? Como a gente falou no início. Tem várias formas de a gente conceber o trabalho. E Weber, ele vai chamar a atenção justamente para uma outra perspectiva, uma perspectiva que vai estar lidando mais com o social. Quando eu estou falando de social, eu estou falando aqui
do cerne em relação ao indivíduo, certo? Então, não são apenas questões externas, como a econômica, a moralidade dentro da sociedade, mas o indivíduo também, e como ele se percebe dentro da sociedade. E aí, quando a gente fala disso, Weber vai estar chamando a atenção ao processo de racionalização, porque para ele, na verdade, antes a gente exercia determinadas funções e que não eram necessariamente valorizadas, o trabalho não era algo valorizado. E por que ele não era valorizado? Porque ele, na verdade, não tinha uma concepção de como o indivíduo se apresenta dentro da sociedade. E quando a gente passa por esse processo de racionalização, que ele vai chamar do desencantamento do mundo, a gente começa a compreender como essas relações elas se tornam muito mais efetivas e relevantes dentro da sociedade. Lembrem que Weber está discutindo sobre trabalho quando ele está falando da reforma protestante. Então, ele está discutindo muito dessa passagem que a gente tem da Idade Média para a Idade Moderna em relação ao trabalho. Então, essa concepção que ele traz está muito ligada à ciência. A ideia de que agora nós somos seres luminosos, de que nós podemos, de certa forma, compreender as noções dentro do que se tem na sociedade e, logo, o trabalho é algo digno a ser investido, porque é a partir dele que nós também conseguiríamos o que ele vem falar de uma salvação intramundana, ou seja, de que nós sermos indivíduos coerentes dentro da sociedade, nós teríamos, consequentemente, após a morte, uma salvação, certo? A gente não teria que esperar essa salvação a ser garantida após a morte, e sim dentro de nossa vida sendo um bom ou boa cidadã. E é por isso que ele fala desse processo de racionalização, de saber quais são as operações que você faz dentro da sociedade. Pois bem, nesse sentido é importante que a gente lembre dessas concepções e essas características do trabalho, principalmente quando a gente está falando do contexto brasileiro, certo? Então, quando Marx, por exemplo, está falando sobre a essência do ser humano, seu trabalho, e essa essência ela ser, de certa forma, desmistificada e deteriorizada a partir da alienação, é importante quando a gente vai entender um pouco sobre a noção do trabalho e também em relação ao que Weber tinha falado anteriormente, né, que Ramon expôs, que é essa ética do trabalho, o trabalho enquanto algo bom, porque antigamente o trabalho, principalmente o trabalho manual, ele era visto como algo penoso, e isso a gente pode ver claramente quando a gente está falando sobre o trabalho no período da escravidão, certo? Então, aquele trabalho manual, toda aquela noção de trabalho, ele era muito ligada a algo ruim, a algo de tortura, a algo penoso. Não é à toa que grande parte da nobreza, principalmente no feudalismo e aqui também no Brasil, eles rejeitavam essa ideia de trabalho manual. Por vezes, identificavam o trabalho muito mais como algo intelectual, valorizavam o trabalho intelectual, o trabalho das artes, e etc. E esse trabalho manual ele não era valorizado, certo? Então, quando a gente está falando do contexto do Brasil, no contexto de escravidão, a gente também tem que entender isso para além do racismo que é imposto nesse tipo de trabalho, certo? Então, a gente vai começar a nossa aula partindo da Constituição do Trabalho Livre no Brasil, mas antes disso a gente vai retomar um pouco o período tanto colonial quanto imperial, rapidamente, só para vocês entenderem e situar essa passagem que a gente tem após a abolição, né, após 1888 e após a proclamação da República em 1889, certo? Como vocês já viram na aula de História, tanto de Brasil Colônia 1, Brasil Colônia 2, Brasil Império 1 e Brasil Império 2, o trabalho de pessoas escravizadas, ele foi utilizado largamente, primeiramente, né? A gente teve o trabalho sendo utilizado para a extração do pau-brasil, depois a gente passou a utilização da mão de obra escravizada para a colheita, enfim, todos os afazeres da cana-de-açúcar, da moagem, etc. Depois a gente vai ter também a utilização no ciclo do ouro, nas Minas Gerais, sobretudo, então a gente vai ter uma grande concentração de pessoas escravizadas naquele período, e por fim a gente vai ter o último ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do café, que vai ter a concentração principal em São Paulo. É importante a gente entender isso porque a gente vai ter alguns fluxos interestadual, né? Então, no começo, a gente vai ter uma grande leva em uma grande imigração forçada de África para as regiões do Nordeste, certo? Quando a gente estava tendo o ciclo do café. Depois, com a queda do café, sobretudo a queda do preço internacional do café, a gente vai ter a imigração e uma grande compra de escravizados
do Nordeste para ir para São Paulo, para o Oeste Paulista, para o Vale do Parnaíba, acho que é assim que se chama, e por aí vai. Então, a gente tem também uma alocação demográfica muito interessante que vai constituir as relações de trabalho no Brasil, certo? Para além da mão de obra escravizada, a gente tem, claro, os senhores de escravo e também os senhores de terra, né, que acaba constituindo uma relação binária entre esse polo. Mas, para além disso, para além do óbvio que a gente acaba, muitas vezes, já aprendendo nas aulas de história, a gente também vai ter uma mão de obra e um mercado livre no Brasil, certo? Então, a gente vai ter esse mercado livre constituído tanto por pessoas brancas, empobrecidas, que não faziam parte do sistema, não eram senhores ou senhoras de escravas, e também vai ter pessoas negras libertas, certo? Ou pessoas também que já nasceram livres a partir das leis, por exemplo, do ventre livre e etc., mas isso é já no finalzinho da escravidão, certo? Então, basicamente, esse período antes da abolição, a gente tinha essas três camadas sociais, certo? Por um lado, a gente tinha os senhores de escravos, a gente tinha a mão de obra livre e a gente tinha as pessoas que eram escravizadas, que participavam de várias tipos de atividades, tanto em relação ao comércio quanto em relação ao mundo rural. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma grande diversidade, uma grande complexificação da divisão do trabalho, certo? E aí a gente também lembra da noção de divisão do trabalho social de Durkheim. Então, após o século XIX, a gente vai ter essa distribuição de funções, a gente vai ter um surgimento dos centros urbanos, sobretudo em São Paulo, quando a gente tem o auge do ciclo do café, a cidade de São Paulo ela vai se tornar o grande polo econômico do Brasil, que vai acabar reverberando no século XX também, a partir da República e etc. Certo? Então, é importante que vocês lembrem desse contexto histórico, porque grande parte das pessoas que estavam trabalhando naquele período vão ser muito influenciados nessa passagem da abolição para a República, porque com o processo de abolição, aproximadamente, se não me engano, cerca de 700 mil escravizados são libertos e libertas, então a gente vai ter uma grande mudança na reestruturação do trabalho. Em relação às condições de vida, não necessariamente a abolição ela trouxe uma melhora da condição de vida das pessoas negras libertas. Grande parte das pessoas negras, tem muito mito que as pessoas negras libertas, elas foram à procura dos centros grandes, dos grandes centros urbanos e etc., mas não necessariamente se fez verdade, porque grande parte das pessoas acabaram realizando contratos de trabalho com os próprios fazendeiros e as próprias fazendeiras da região que acabaram sendo soltos. Imagine um grupo de pessoas que viviam no interior, não tinha nem dinheiro nem condições de arranjar um transporte para a cidade grande, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, grande parte da população que trabalhava no mundo rural, sobretudo no centro-sul de São Paulo, no interior do Nordeste, não tinha a menor condição de ir para o centro urbano. Então, acabaram, por meio de obrigações mesmo, constituindo contratos de trabalho na própria fazenda com o intuito de sobreviver, de se alimentar, de ter um lugarzinho de terra mínimo. Então, é importante a gente lembrar que esse pós-abolição, ele não constituiu um processo de modernização da sociedade. Claro que houveram vários intelectuais que falaram que esse processo ele poderia reverberar num processo de modernização, de desenvolvimento do país, mas isso não se fez verdade na prática. Então, por mais que tenha vários juristas, vários intelectuais que formularam essa ideia de modernidade após a abolição da escravatura, enfim, o processo que se deu, na verdade, no mercado de trabalho foi que tanto as pessoas escravizadas, libertas, tanto as pessoas brancas que eram empobrecidas também tinham péssimas condições de vida, tanto no mundo rural quanto no mundo urbano também. E aí, tipo, é muito importante vocês entenderem isso, porque, assim, primeiro, que é a base realmente histórica dos acontecimentos que trazem, e aí não é interessante que a gente se aprofunde em específico nessa base histórica, certo? Porque tem uma equipe de história que ela é muito capacitada, então o que a gente fez aqui foi dar um breve resumo, realmente, para que vocês possam minimamente compreender. E a gente indica também que se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês, por favor, consumam esse conteúdo que a História fez, certo? Porque é muito importante. Assim como a retomada na conceituação do trabalho para os clássicos que a gente falou no início, porque nós também produzimos aulas de Marx, Durkheim e Weber. Então, por favor, confiram esse material para que vocês possam estar estabelecendo essas relações, certo? De uma melhor forma possível para essa aula, que realmente é a proposta de discutir sobre o trabalho.
Uma coisa muito interessante, dentre todas as que Gabriel estava chamando atenção agora, é justamente nesse ordenamento de como se dava dentro desse sistema colonial. E, ao mesmo tempo, também, tem algumas questões que sempre ficam muito parecidas, muito semelhantes, mas que elas têm algumas diferenciações. A própria justificativa, certo, pelo trabalho escravo, que o termo correto seria trabalho escravizado, é uma das coisas que são muito interessantes da gente conceber. E por que aqui a gente coloca como trabalho escravo? Porque quando coloca as distinções entre as formas de trabalho dentro desse período, é a forma como vocês vão encontrar no Enem, na internet e afins. Então, é interessante que a gente coloque dessa forma, mesmo a gente sabendo que a forma correta é trabalho escravizado, apenas para que vocês possam ter a mesma forma como vocês vão encontrar posteriormente, certo? Dentro desse período colonial, existiam algumas possibilidades e algumas escolhas que foram estabelecidas a respeito de qual seria a forma com a qual o trabalho seria lidado. Isso envolve tantas questões econômicas que o Marx está chamando a atenção, claro que adaptando de uma forma muito adequada ao que aconteceu no Brasil, a concepção do que é ser o indivíduo dentro da sociedade e da concepção moral a respeito do trabalho também. Então, é por isso que a gente também estava falando dos clássicos aqui agora há pouco. Porque quando a gente fala deles, eles estão tratando da realidade da Alemanha e da França. Mas a gente consegue estabelecer essas comunicações para que a gente possa também minimamente discutir a respeito disso no cunho brasileiro, certo? Quando a gente está aqui no período do sistema colonial, a gente vai ver 3 formas de trabalho que poderiam ter se reverberado. Dentre elas, a que a gente já sabe é a do trabalho escravo. Quando a gente fala num trabalho cativo, esse trabalho cativo, ele significaria dizer que ter um assalariamento em massa, certo? Que permitiria com que as pessoas utilizassem sua liberdade de forma autônoma. O que é que eu quero dizer com isso? É que esse trabalho cativo, ele estaria permitindo, certo? Que parte da produção do que se é feito fosse utilizado por aquelas pessoas que estavam naquelas condições. Então, consequentemente, elas seriam passíveis a buscar a sua liberdade, a sua autonomia. E isto é algo que, dentro da lógica do sistema, do sistema colonial, onde o que impera é a superexploração do trabalho, não seria bem recebido. Deixa eu só deixar uma coisa bem nítida para vocês aqui. Quando a gente está discutindo essas possibilidades aqui, a gente, ainda que envolva essas concepções morais e tudo mais, a gente tem que pensar no sistema colonial do ponto de vista do trabalho, certo? Então, para a gente entender a escolha que foi feita, vamos pensar aqui do ponto de vista do trabalho. Você dar uma maior liberdade, uma maior autonomia, não seria algo, talvez, que fizesse render maiores frutos àquelas pessoas que estavam explorando o trabalho, certo? Por conta daquelas pessoas que estavam em situação de escravidão, as que eram escravizadas. Então, não seria interessante dar essa liberdade, essa autonomia a essas pessoas. E aí existia outra possibilidade, dentre elas, que seria o trabalho compulsório, porque ia ter a submissão da mão de obra, certo? Mas, para que essa submissão ela ainda assim fosse colocada em prática, a gente teria, de certa forma, que adaptar, ou seja, para que essa mão de obra ela fosse submissa, teria-se que dar condições que fossem diferentes, certo, do que o trabalho cativo oferecia, porque assim essas pessoas conseguiriam continuar se mantendo em situação de submissão. Isso também não era proveitoso do ponto de vista da superexploração do trabalho, porque a lógica do sistema colonial é que haja uma produção em que favoreça os grandes meios para a constituição das metrópoles, ou seja, para que a burguesia, certo, possa se estabelecer da melhor forma possível. E essa lógica do trabalho compulsório, em que também tem que dar determinados mecanismos de aparato para essa galera que está lá fazendo as coisas, não é tão interessante quanto a proposta que o trabalho escravo traz. Porque a proposta do trabalho escravo é de que você possa estabelecer jornadas longas, sem o mínimo de subsistência, em que a gente vai ter essa submissão em massa. Ou seja, quando você não dá garantias de possíveis melhoras de condições de vida, logo não tem como aquela pessoa que está dentro dessa realidade sair dessa realidade, certo? A gente sabe que existiam vários mecanismos de fuga dentro do sistema colonial, mas quando você pensa na forma como o ordenamento do trabalho poderia ser estabelecido, essa foi a que mais careceu dentro dessas justificativas. Então quer dizer que o trabalho escravo era realmente a melhor opção e que ele foi o único que existiu. Não. O trabalho escravo não era a melhor opção, porque se a gente parar para pensar,
essas jornadas longas, essa forma de não colocar o mínimo de subsistência, de subsistência para essas pessoas que estavam em condição de submissão, acarretam em consequências que são muito piores e que levam, inclusive, o declínio desse trabalho escravista, certo? Que é justamente o fato de que essas pessoas elas não tinham um mínimo de condição para se manter dentro da sociedade, então logo se você precisasse de algum trabalho um pouco mais especializado, você não poderia utilizar dessa mão de obra, porque você não investe nela para que ela cuide de si. É quando a gente pensa na lógica de que, por exemplo, agora existe plano de saúde para quem trabalha. E não é necessariamente apenas porque você está querendo que a pessoa cuide de si, é porque você quer que a pessoa esteja bem para que ela execute o trabalho, entende? Então, assim, essa lógica, como ela não era limitada dentro desse trabalho escravista, acaba que, na verdade, gerava um ônus muito maior, porque tinha que ter uma reposição em massa da mão de obra que estava sendo estabelecida, no caso, as pessoas que estavam em situação de escravismo, certo? E aí é bom a gente lembrar disso também, numa concepção de que trabalho compulsório e trabalho escravo aparecem muito nesse período. Por quê? Porque o trabalho compulsório, esse em que há a submissão da mão de obra, mas que ele ainda tem algumas vantagens, ele por vezes é ocupado pelas pessoas que eram entendidas como trabalhadores livres, certo? Trabalhadoras livres. Por quê? Porque há uma grande preocupação dessas pessoas livres no Brasil em se diferenciarem das pessoas que executam o trabalho escravo. Então, elas buscam outro tipo de mecanismo para que elas sejam reconhecidas. Então, esse trabalho compulsório, historicamente no Brasil, ele vem sendo desenvolvido, sobretudo, pelas pessoas que tinham esse status de livre, certo? Isso não significa dizer que eram apenas pessoas brancas. A gente sabe também que quando a gente vai se aproximando para o fim do tráfico, a gente já tem um declínio muito maior em relação a essa lógica do trabalho escravo que vai se adaptando para o trabalho compulsório, entende? E esse trabalho cativo, ele também aparece depois, sobretudo quando a gente fala, por exemplo, no sistema de colonato, certo? Que a gente vai discutir um pouco melhor à frente com vocês. É importante a gente lembrar também que uma das características principais que diferencia o trabalho escravo ou o trabalho escravizado dos demais é que a pessoa, o indivíduo naquela condição de escravizado, escravizada, era considerada uma mercadoria, certo? Uma propriedade. Porque enquanto no trabalho compulsório, enquanto no trabalho cativo a gente tinha a privação da liberdade, a gente também tinha isso na escravidão. A escravidão, ela faz com que o indivíduo ele se torne uma mercadoria, uma propriedade, ou seja, você vende aquele indivíduo, você lucra com aquele indivíduo. E aqui a gente está falando mais da escravidão moderna, certo? Sobretudo da escravidão africana. Então a gente tem que lembrar que aquele indivíduo era uma propriedade. E a gente tem que lembrar também que, como Ramona já falou, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, não necessariamente o uso do trabalho escravo ele era melhor do que o trabalho livre. Por quê? Porque grande parte, e devido à péssima condição de vida daquelas pessoas que estavam naquela condição, estima-se que a pessoa que era escravizada trabalhava cerca de 16 horas diárias, 17, 18 horas. Então, é um número absurdamente grande. A gente tem péssimas condições de moradia, péssimas condições de alimentação, e, como consequência disso tudo, a gente vai ter um índice alto de mortalidade. A gente tem uma taxa de morbidade muito grande, a gente tem uma expectativa de vida muito baixa. Então, a gente tem pessoas morrendo com 30 anos, 40 anos. Então, se aquela pessoa é uma mercadoria, basicamente, se você faz com que aquela pessoa morra, você está perdendo dinheiro, certo? Então, todo o conceito de escravidão ele é velado por um processo de racismo estrutural que a gente já explicou na aula de raça, e também o pessoal de história já explicou como justificativa da colonização, da escravidão. Então, não necessariamente do ponto de vista econômico, a escravidão era o melhor modelo. Era muito melhor você utilizar a força de trabalho, a exploração da força de trabalho das pessoas livres, do que se utilizar da escravidão, certo? Então, isso é importante também porque a gente entende que as pessoas que eram livres naquele período, em grande parte, assim, tirando as pessoas que eram intelectuais, que eram filhos e filhas de burgueses, etc., que não eram donos e donas de propriedade de terra, grande parte era empobrecida, vivia na rua, tinha pequenos lotes de terra para subsistência, então também viviam em condições precárias, e isso também vai se reverberar no processo de início da República. Então, grande parte dessa população também, grande parte vai ser chamada de vadio, de pessoas inúteis,
desagradáveis e etc. Então, a gente vai ter uma grande estigmatização do trabalhador e da trabalhadora brasileira, certo? E aí é interessante quando o Gabriel fala disso, pelo fato também de que essa discussão que é proposta lá por Durkheim, da questão da moralidade do trabalho, ela não entra dentro dessa lógica, ainda que ela esteja presente, no sentido de que se essas pessoas que executam esse tipo de atividade não são pessoas, são mercadorias, logo, elas não são seres morais. Então, é justificável, é plausível que você as escravize porque elas não têm essa dimensão moral que é estabelecida dentro dessa lógica do trabalho. Então, é uma lógica, não é mais uma lógica do trabalho, é uma lógica de exploração do trabalho, certo? Porque o que a gente está discutindo aqui agora não é sobre venda da força de trabalho, é sobre a expropriação da força de trabalho, é retirar aquela força de trabalho que é depositada para aquelas pessoas. E isso é muito interessante na perspectiva em que a gente consegue ver o quão isso não se funda economicamente, mas que a justificativa que a gente tem, então, para que haja essa escravidão aqui, esse sistema escravocrata, é justamente pensando nessa outra concepção moral que entra dentro dessa lógica do trabalho, entendem? E como a Ramona falou, isso daí vai acabar reverberando numa divisão do trabalho social anômica, certo? Eu acho que vocês viram isso em Durkheim, o conceito de anomia. Então, a gente também entra nessa ideia de divisão do trabalho anômica, certo? Então, como eu estava falando, havia uma grande estigmatização dos trabalhadores e trabalhadoras nacionais. E, somado a isso, a gente tinha um processo também de racismo muito grande e uma busca por embranquecimento da sociedade. A gente tinha um processo de eugenia muito grande, que vocês também já viram na aula de raça, certo? Então, com isso, vai surgir um processo, uma política imigratória. A gente já tinha processos de imigração um pouco antes das políticas de imigração pelo Estado, certo? A gente tinha algumas iniciativas privadas de imigrações e etc., mas enquanto uma política de Estado, enquanto uma política massiva, ela só vai surgir por volta de 1850, mais ou menos, é quando o café ele acaba se tornando realmente um produto rentável. As plantações de café estão no seu auge, estão precisando de trabalhadores e trabalhadoras e etc. Então, a gente vai ter essa grande leva de imigrantes para o Brasil. Então, só para vocês terem ideia, entre 1884 e 1933, o Brasil ele vai ter uma entrada de cerca de 4 milhões de imigrantes. E esse período, ele marca principalmente o auge do café. O café vai estar decaindo ali por volta de 1915, mais ou menos, mas até 1930 a gente vai ter uma grande leva de imigrantes aqui no Brasil ainda. E grande parte desses imigrantes e dessas famílias imigrantes vieram de alguns lugares específicos. E o primeiro país que teve mais imigrantes que vieram para o Brasil foi a Itália. Em segundo lugar, a gente tem Portugal. Em terceiro, a gente tem a Espanha. Depois, a gente tem a Alemanha, certo? Nesse período que vai até 1930, mais ou menos. Depois de 1930, com o declínio da migração da Itália, a gente vai ter um processo de imigração do Japão, da Coreia, que vai vir muito forte também da Síria e do Líbano. A gente teve outros países também que tiveram imigrantes nesse período, por volta de 1950, por aí, mas a gente não vai entrar agora, porque realmente a política imigratória do Brasil, ela se deu nesse auge entre 1884 e 1930, ali no comecinho da Era Vargas, certo? E os principais estados que alocaram essas famílias imigrantes foram, primeiro de tudo, São Paulo, porque, como eu já estava falando, a gente estava tendo um boom da economia cafeeira, então a gente alocou grande parte desses imigrantes, dessas famílias imigrantes, no Oeste Paulista, no Vale do Parnaíba, que era onde tem a grande concentração de fazendas do café. Em segundo lugar, a gente vai ter o Rio de Janeiro, e grande parte dos imigrantes e das imigrantes italianas vieram para São Paulo, certo? Aqui a gente vai ter também no Rio de Janeiro uma grande locação de imigrantes, e na parte sul a gente vai ter uma colonização da Alemanha muito forte. Então a gente vai ter tanto o Rio Grande do Sul, Paraná, quanto Santa Catarina, que alocaram grande parte dessas famílias imigrantes. Então, gente, você deve estar se perguntando por que o Brasil adotou essa política de imigração nesse século, né? Entre o século XIX e o século XX. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que em 1880, 1870, por ali, a gente já vai ter um prelúdio, vamos dizer assim, da abolição. Então, a gente já veio
de uma série de leis. A gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, de 1950, a gente vai ter a Lei do Ventre Livre, a gente vai ter a Lei dos Sexagenários, e a gente vai ter em 1888 a Lei Áurea. Então a gente já estava naquele clima de abolição, os grandes barões do café já estavam premeditando o fim da escravidão e meio que ficaram se perguntando quem será as pessoas que vão trabalhar nas plantações de café e etc. Juntamente a isso, essa questão econômica de falta, né, vamos dizer assim, de trabalhadores e trabalhadoras, que a gente já vai ver que era um mito, essa ideia, a gente vai ter um processo de busca por um embranquecimento da sociedade. Então, nesse momento, a gente vai ter essa política econômica de imigração muito velada pela ideia de embranquecimento da sociedade, certo? Que está alicerçada, sobretudo, na teoria da eugenia positiva, que vocês já viram na aula de raça, que a gente tratou um pouco de alguns teóricos que defendiam essa ideia de que o Brasil, para ele ter um melhoramento, para ter uma identidade nacional forte e ter uma superioridade cultural, ele deveria realizar um processo de embranquecimento da população. Então, foi por isso que grande parte dos imigrantes, das famílias imigrantes, vieram de lugares como Itália, Portugal, Alemanha, etc., e não lugares como a África ou como a Ásia. A gente, na Ásia, teve a imigração do Japão e da Coreia, mas com muito receio da elite brasileira, certo? Essa imigração do Japão, ela só veio ocorrer a partir do declínio da imigração de italianos e italianas. Então, foi com muito contragosto da elite que essa imigração ocorreu. Então, a gente tem esse processo de embranquecimento na população. Uma coisa que eu comentei é que se tinha um mito de que existia necessidade, existia uma falta de mão de obra no Brasil, mas isso não era verdade, porque a gente vai ver que vieram aqui para o Brasil cerca de 4 milhões, aproximadamente, de imigrantes, de famílias imigrantes. Só que o número de população de trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil, trabalhadores e trabalhadoras nacionais, era o dobro disso. Era cerca de 8 milhões. Então, é um mito a gente falar que a política de imigração se deu por uma falta de mão de obra. Não era verdade. A gente tinha uma estigmatização da mão de obra nacional, que é o que a gente já tinha falado. A gente tinha grande parte da população livre, estigmatizada enquanto vadios, enquanto incompetentes, enquanto culturalmente inferiores, enquanto seres de baixa escolaridade. Mas a gente vai ver, por exemplo, que em relação ao sistema educacional, grande parte dos imigrantes que vieram para cá não tinha um elevado nível de escolaridade. Eu trouxe aqui um dado que foi colhido por Carlos Rasenbaum. Ele vai trazer que no censo de 1920, a taxa de alfabetização dos brasileiros e brasileiras maiores de 14 anos era cerca de 80%. Em contraponto, a taxa de alfabetização dos imigrantes e das imigrantes girava em torno de 62%. Isso daí na cidade de São Paulo, certo? Então é um mito a gente falar que as pessoas que vieram da Europa, elas tinham uma maior capacidade intelectual, uma maior capacidade educacional. O que se houve, na realidade, foi um processo de embranquecimento e busca de embranquecimento da sociedade e também um processo de estigmatização da mão de obra nacional. E essa recuperação da mão de obra nacional, ela só vai ser realizada por volta de 1922, ali, quando a gente tem o surgimento do modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna, a gente vai ter grandes teóricos e teóricas que vão se debruçar sobre a identidade nacional. A gente tem Gilberto Freire, a gente tem Sérgio Buarque de Holanda, deixa eu ver. Enfim, a gente tem outros teóricos e teóricas que vão tentar constituir uma identidade brasileira, mas essa volta e esse elogio à identidade nacional, ela só vai surgir por volta de 1920, 1930, certo? Isso é muito interessante, gente, porque a gente vai conseguir ver também toda essa linha histórica em relação às leis trabalhistas que regulamentavam o trabalho para os imigrantes, certo? Uma coisa muito interessante dentro dessa lógica é que, se vocês pensarem, vocês vão ver que tem essa lei de locação de serviços, como o Gabriel já estava trazendo, né? Durante todo esse tempo, e essa regulamentação para que os e as imigrantes conseguissem minimamente estabelecer o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade não foi colocada em prática dentro do que estava naquele sistema colonial. Ou seja, a gente tinha também a opção, certo? Teve a escolha também disso ter sido feito dentro daquele momento. Mas justamente por conta dessa concepção eugênica, né, de
que são pessoas inferiores e que por conta disso que a gente pode, consequentemente, explorar e tudo mais, isso não foi estabelecido. Diferentemente de quando isso vem a ser trazido dentro desse processo com as pessoas que vão sendo imigrantes de locais, mas que são, sobretudo, de pele branca, certo? Então, assim, por mais que ainda tivesse outros tipos de estigma, como, por exemplo, no caso de quando o Japão é trazido para cá, como uma das últimas escolhas, a gente ainda tem uma outra concepção de, em vez de utilizar da mão de obra local, a gente busca outro tipo de mão de obra que a gente acredita ser mais qualificada, quando, na verdade, se a gente pega, inclusive, os dados, como, por exemplo, o que a gente acabou de mostrar aqui, de Carlos Rosenbaum, a gente vê que essa qualificação, ela não se fundamenta, sabe? Em questões estatísticas mesmo, ela não se faz muito válida em relação ao que a gente já tinha na produção local. E esse sistema todo, dentro dessa regulamentação do trabalho, ela vai se fundir muito bem com o que a gente vai poder tratar dentro do sistema de colonato. Porque se a gente parar para pensar, esse sistema ele se desenvolve, sobretudo, a partir do surgimento da lei de Eusébio de Queiroz, certo? Que proíbe o tráfico. Então, quando há essa proibição do tráfico, a gente poderia ter tido uma discussão no tom de, certo, está proibido o tráfico. E também já haviam tido um declínio muito maior em relação ao tráfico negreiro realmente, certo? Porque a lógica mundial já estava se modificando dentro das suas necessidades desse tráfico, porque também tinha um ônus muito grande, dentro desse comércio que era estabelecido, a perda da mercadoria, ou seja, as pessoas que morriam durante esse processo e tudo mais. Então, assim, já estava deixando de ser interessante a nível mundial esse tráfico. Então, quando isso é proibido aqui no Brasil, a gente poderia ter tido tipo de discussão em relação a como é que realocam essas pessoas que estão aqui dentro, certo? Como é que a gente pode se utilizar da melhor forma delas? E aí rediscutir, talvez, inclusive, a partir daquelas concepções do trabalho cativo, compulsório e do trabalho escravo. Mas essa discussão, ela aparentemente, ela não se funda, certo, de uma forma tão efetiva para a população que já foi tida para cá escravizada, a população negra, trazida de África, sobretudo. Então, a gente vai ter, na verdade, uma nova leva de pessoas chegando agora na concepção de imigrantes, e que essas pessoas vão estar, sobretudo, dentro desse sistema de colonato, certo? Em que a gente vai ter esse sistema de remuneração familiar mista, que a gente vai ter um pagamento, e que as pessoas também vão produzir, mas que elas chegam aqui, na verdade, já endividadas, ou seja, a viagem delas agora, elas têm que pagar, o consumo delas, elas têm que pagar. E aí, os senhores de terra estão dando todas essas garantias, certo? Para que possam trabalhar para si. Então, você trabalha agora num processo de endividamento, porque você vai estar produzindo e, teoricamente, você tem que produzir sempre mais para poder também compensar aquela sua dívida. Se você quisesse, por exemplo, romper com esse sistema que você tinha, você não poderia se ausentar do pagamento dos impostos das coisas que eram feitas. Era muito comum ter só uma vendinha, que, na verdade, muitas vezes era uma vendinha que geralmente estava ligada ali ao capataz e tudo mais, de que era dentro ainda da terra do Senhor, ou seja, você também tinha que comprar seus alimentos, tinha que fazer todas as suas necessidades dentro daquela vendinha, mas o preço estabelecido para aquela venda era o preço que o senhor de terra queria, ou seus pares queriam. Então, os impostos eram extremamente altos, de uma forma que esse processo de endividamento ele fosse fixado. Então, as pessoas sempre continuassem a dever. Então, quanto mais eu produzo, tanto para o meu patrão, quanto, consequentemente, para eu acabar com minha dívida, mais eu me endivido, porque mais eu preciso consumir também, certo? É importante se lembrar também que nesse sistema de colonato a gente vai ter um processo de péssimas condições de vida das famílias imigrantes, sobretudo como consequência de uma mentalidade escravista dos senhores de terra. Então, a gente tem um processo de escravidão que ainda está vigente, né, sobretudo em 1850, 1870. Então, a gente vai ter essa mentalidade escravista que ela vai se reconfigurar também após a abolição. Não é com o processo de abolição que a gente vai ter o fim dessa mentalidade escravista, e grande parte dessas famílias imigrantes elas vão acabar fugindo e vão acabar quebrando seus contratos nas fazendas de café, sobretudo, para ir para os grandes centros urbanos, principalmente na cidade de São Paulo. Então, com esse processo de migração, né, do campo para a cidade, quando as pessoas negras foram libertas em 1888 e tentaram arranjar algum emprego decente na cidade, não encontraram. Então, após essa abolição, grande parte da população negra ficou à mercê de mendigagem, ficou com péssimas condições
de trabalho, trabalhos manuais péssimos em chão de fábrica. Então, a gente teve esse processo de imigração do rural para o campo que vai afetar também a condição e a diversidade, vamos dizer assim, étnica, racial do mercado de trabalho na cidade. Isso é muito importante para a gente entender a formação da república, a formação de fábricas, do industrialismo no próprio Brasil, certo? Imagine, por exemplo, que vocês são super explorados e que aí vem, então, leis que proíbem essa exploração, mas que, na verdade, você vai ter que se lidar consigo agora e você vai ter que se organizar dentro da sociedade junto a essas pessoas que eles super exploravam, certo? Então, se são elas quem têm empregos para oferecer, você, na verdade, vai ter que buscar elas. Então, imagine como essa concepção é extremamente complicada, certo? Então, é como se essa servidão que vinha sendo tida, ela não acabasse após apenas a proibição do tráfico, como é o nome? A lei do ventre livre, a lei áurea e tudo mais. Então, a gente precisa pensar que mesmo que essas leis elas estejam colocadas na história, na prática, o que acontecia não era necessariamente a forma como isso está colocado, certo? E mesmo esse sistema de colonato, ele foi muito mais direcionado a essas pessoas que eram imigrantes do que necessariamente as pessoas que já estavam aqui. Então, as pessoas que já estavam aqui, elas continuam a estabelecer essa relação, certo? De trabalhar nas terras dos senhores e tudo mais, mesmo após o período da abolição, porque não lhe é garantido outras formas de subsistência. Então, elas continuam lá, sendo que agora a relação muda, porque é como se a gente saísse de um status desse trabalho de servidão, dessa servidão para agora um trabalho livre. Mas quais eram também as condições desse trabalho livre, entende? São outras questões que a gente consegue, no fim das contas, refletir a respeito desse período realmente. E aí é muito importante a gente ter, de certa forma, essas reflexões acerca de como esse processo se dá, porque isso tudo vai acontecendo em longa escala, certo? Ou seja, o que eu quero dizer? O tempo vai passando, modificações vão ocorrendo, a forma como o Brasil se estrutura vai se modificando, a gente entra num período de república e, ao mesmo tempo, essas outras tensões elas continuam existindo. E dentre essas tensões, há uma grande preocupação, uma grande discussão que é tipo, o que a gente faz com essa população? O que a gente faz agora? Como é que a gente regulamenta essas questões? Certo? Quando a gente chega nos anos 20, Gabriel estava falando ali em relação ao que Carlos Rosenbaum traz dos imigrantes e da qualificação que a gente tinha no Brasil. Quando a gente chega nos anos 30, a gente já vai estar entrando na era Vargas, certo? Então, assim, são coisas que acontecem em um curto período de tempo, se vocês pararem para pensar direitinho. Até porque o Brasil não é um país tão longo assim, certo? Sua história, ela é muito curta para a série de eventos que acontecem ao longo dela, né? E era bom que a história se parasse um pouquinho por aí, no sentido da gente conseguir processar as coisas também, né? Que é só coisa atrás de coisa e às vezes complica um pouco mais. E aí, quando a gente fala em específico da era Vargas, a gente vai conseguir ver que há uma preocupação agora em, consequentemente, lidar com essa formação da sociedade brasileira, certo? A gente vai estar tendo, dentro do campo social, discussões acerca da identidade brasileira, certo? De quem é brasileiro, o que é que constitui o Brasil. Do campo político, do campo econômico, a gente vai estar tendo essa discussão muito maior numa situação de vamos organizar o Brasil. Como é que a gente consegue se organizar agora aqui enquanto república, certo? E aí a gente vai ter na era Vargas a criação do Ministério da Indústria, o Trabalho, Comércio, o Ministério da Educação, de Saúde, o Sistema S, certo? Que é o Sistema SED, SENAC, essas coisas, que se funda lá em 42 também. E é muito importante vocês pararem para pensar na criação dessa grande gama de coisas, pelo fato, e de ministérios e afins, pelo fato de que isso requer minimamente um ordenamento da sociedade. Isso significa que agora a gente vai ter pastas específicas para lidar com cada demanda dentro da sociedade, certo? E aí a gente tem também, dentro da questão trabalhista em específico, a consolidação da lei de trabalho, ou seja, vamos regulamentar a forma como esse trabalho ele é gerido, porque como a gente estava discutindo agora há pouco, havia várias coisas acontecendo e, consequentemente, sempre quem tinha a perder era o trabalhador ou a trabalhadora, porque não tinham sua jornada de trabalho garantida, não tinham suas condições de subsistência necessariamente garantidas. Algumas coisas já foram modificadas ao longo desse tempo, mas não estava tudo posto na lei, certo?
Então, essa consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que ela é de 43, ela serve justamente para isso, para poder consolidar esse período. Para a gente pode ter uma reivindicação em relação à carteira de trabalho, à licença maternidade, regulamentação dos sindicatos, tudo mais. Ah, meu Deus, isso tudo aconteceu do nada. Não. Isso tudo é resultado, muitas vezes, de lutas que acontecem, ou seja, reivindicações que tivemos dentro desse período histórico em que as pessoas que estavam sendo sempre exploradas, né? E aí a gente pode colocar os trabalhadores livres, a gente pode botar os imigrantes, a gente pode botar as pessoas que foram em situação de exploração no cunho da escravidão, e elas começam a reivindicar, e aí elas conseguem ter essa garantia mínima das leis de trabalho, certo? Que definam as jornadas de trabalho, que definam a forma como o seu trabalho vai ser gerido dentro da sociedade a partir da CLT. E como a Ramona falou, né, essa CLT e todas as regulamentações no mundo do trabalho, ele foi fruto da luta política de trabalhadores e trabalhadoras. Não é à toa que em 1917 a gente tem uma greve geral aqui no Brasil. Então é importante a gente lembrar que todo esse contexto ele vinha num processo histórico. Então, quando a gente está falando de colonato, de péssimas condições de trabalho, a gente está falando do processo de pós-abolição também, com a demanda de trabalhadores e trabalhadoras negras em péssimas condições, em péssimos trabalhos, tudo isso vai acabar reverberando no surgimento do primeiro movimento operário no Brasil, né, que já vinha desde a época da escravidão. Então é importante a gente lembrar isso, que tudo isso ele foi ocasionado por meio de lutas e conquistas sociais, de movimentos sociais e etc. É importante a gente notar também que é no período da Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, que a gente vai ter o surgimento do Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, do Ministério do Trabalho, que antigamente se chamava assim. E a gente vai ter a extinção desse Ministério do Trabalho entre o ano de 2018 e 2019. Ele é anunciado como que iria ser extinto no governo de Michel Temer, né? E ele é oficializado enquanto extinto em 1º de janeiro de 2019 pelo governo Bolsonaro, certo? Só para vocês terem ideia. Além disso, a gente vai ter a criação também do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e Saúde Pública, que é algo muito importante para a gente pensar o mundo do trabalho, porque antes daquela época a gente não tinha um foco na educação, um foco na saúde pública enquanto algo relacionado ao mundo do trabalho. Então, com o processo de introdução do industrialismo no Brasil, a partir de 1930, a gente vai ter a necessidade dessa formação técnica, dessa formação educacional para a realização de algumas atividades no mundo do trabalho. Então, a gente vai ter um processo fabril, um processo industrial muito mais técnico, muito mais moderno, né? Desenvolvido de maneira tecnológica, a gente vai precisar de algumas ocupações, de algumas profissões que saibam lidar com isso. Então, por isso a gente botou aqui, porque a ideia de educação e de saúde pública, ela é muito importante para a gente entender o mundo do trabalho a partir de 1930, a partir de outros processos que a gente já vai ver já, certo? Então, é com isso que a própria CLT, ela traz alguns itens e alguns artigos que tratam sobre seguridade social, sobre proteção, sobre previdência social, sobre saúde da mulher, por exemplo. A gente vai ter a criação da licença maternidade. Então, o trabalho ele vai acabar se tornando um pouco mais humanizado, ele vai ser um pouco menos desgastante. A gente tem a implementação, por exemplo, na CLT, de que o horário máximo de atividade diária deveria ser 8 horas, e o horário máximo de horas trabalhadas na semana seria 44 horas, certo? Então, a gente vai ter também um processo de regulamentação do descanso semanal, a gente vai ter também o processo de regulamentação das férias remuneradas, e isso tudo tem a ver com a saúde do trabalhador e da trabalhadora, porque como o Ramon tinha falado lá no início, falando sobre o trabalho escravo, o trabalho escravizado, a gente tinha uma relação que super explorava o corpo e a mente dos trabalhadores e trabalhadoras. E com esse novo processo de capitalismo, que se preocupa também com o consumo, que é uma coisa que a gente já vai ver, a gente tem essa preocupação com a saúde da pessoa que está trabalhando, porque quando essa pessoa ela tem uma melhor saúde física e uma melhor saúde mental, ela trabalha mais, tem um maior nível de satisfação. Claro que isso não é universal, certo? A gente sabe que tem outras variáveis que vão influenciar nisso, mas a gente tem minimamente um processo de saúde física, saúde mental, que vai fazer com que a produtividade do trabalho seja maior. Então, essa CLT, ela também tem um intuito capitalista, um intuito de aumentar e maximizar o lucro.
certo? Além disso, uma das coisas principais que a gente vai ter na CLT é o estabelecimento do salário mínimo, porque o novo trabalhador, a nova classe trabalhadora, ela vai ser constituída também como uma nova classe de mercado, que vai comprar, que vai consumir alguns produtos. Então, a gente vai ter, aí a gente, em 1930, a gente já está chegando perto da terceira, já tem passado da segunda revolução industrial, a gente vai ter alguns itens que vão ser comercializados, a gente vai ter produtos de beleza e outras coisas. Então, essa nova classe trabalhadora, ela também vai se tornar um mercado consumidor, certo? Exato, e isso é muito importante de vocês compreenderem, porque assim, a gente está falando isso aqui na era Vargas, né, de 30 a 45, mas a gente precisa parar para pensar de onde é que vem essas implicações também, quais são as motivações que a gente tem para acontecer isso. O caso do Brasil, ele é muito específico, certo? Para a gente poder tratar e para a gente, de certa forma, também conseguir comparar com o que está acontecendo no mundo, porque como o Gabriel falou agora há pouco, a gente já tinha passado, em termos de mundo, da segunda revolução industrial. Mas aqui no Brasil, a gente estava saindo de uma situação ainda do sistema colonial. Então, esse começo de discussão em relação à industrialização estava chegando ao Brasil ainda. E estava chegando ao Brasil, sobretudo, motivado pelos ideais trazidos pelo Taylorismo, que é lá, que tem, na verdade, assim, é muito complicado a gente determinar as datas, mas aí como a gente sabe que a história carece disso, no sentido da gente, consequentemente, colocar alguns marcos. A gente tem o marco do Taylorismo lá em 1911, em que Frederick Taylor ele vai trazer uma nova filosofia, certo, de como nós poderíamos nos organizar dentro desse sistema econômico, dentro desse sistema político, ou seja, como é que os processos industriais eles podem ser relacionados. E quando isso está sendo colocado, isso está sendo colocado, sobretudo, pensando dentro dessa lógica que foi trazida com as revoluções industriais, certo? Com a primeira e segunda fase. Então, por favor, tentem lembrar um pouco disso. Esse modelo de administração científica, ele vai ter por objetivo utilizar os métodos, certo, científicos de melhor forma de aprimoramento da produção em massas. Ou seja, a gente não, se a gente já percebeu que essa forma que tinha, por exemplo, no sistema feudal, em que cada um produzia de uma forma, que não havia uma regulamentação e tal, não dá tão certo, quando a gente traz isso para o modelo industrial, isso apresenta várias falhas. Então, a gente precisa parar e pensar em como é que a gente pode colocar isso da melhor forma possível. Então, o Taylorismo ele vai trazer consigo essa noção de que a gente precisa ter um planejamento para que depois a gente tenha a execução, certo? Consequentemente, se a gente precisa ter um planejamento para que a gente possa executar, isso significa dizer também que a gente precisa filtrar aquilo que nós vamos fazer e quem vai desempenhar aquelas funções. Logo, é necessário uma seleção de quais atividades vão ser desenvolvidas e de quem é que vai desenvolver essa atividade, desenvolvendo, então, uma divisão de tarefas, certo? Para que só assim nós conseguimos efetivamente controlar todo o processo que está sendo estabelecido, desde a sua ideia até a sua execução e a resolução do produto final. É importante também a gente lembrar que Taylor, defendendo esse modelo de administração científica, né, ele fazia várias críticas a processos em que os trabalhadores e trabalhadoras davam sugestões, davam dicas e tinham participação na administração, certo? Com isso, ele fortalecia a ideia de separação das classes. Então, a gente tem uma classe burguesa que administra a empresa, que é dona da empresa, e a gente tem a classe trabalhadora que apenas executa a atividade. Além disso, ele defendia duas coisas que são importantes e a gente já viu com a implementação da CLT. A primeira é que, na visão dele, os salários eles deveriam ser aumentados como forma de incentivo da produtividade, certo? Então, com isso, a gente vê uma clara influência do Taylorismo na formulação e consolidação, né, da CLT. E, além disso, ele defendia também que a carga horária do trabalho deveria ser reduzida. A gente lembra que, no contexto ali, Taylor escreveu o livro em 1911, né? Ali e nos Estados Unidos, então a gente tem uma carga de trabalho diária cerca de 12 a 14 horas por dia. Então ele defendia uma diminuição dessa carga horária. Ele não defendeu assim direto que deveria ser 8 horas, e daí foi algo específico do Brasil, certo? Mas ele defendia que deveria ter uma redução da carga horária de trabalho, principalmente porque esse trabalhador e essa trabalhadora deveria ter um tempo de descanso para que houvesse uma maximização da produção.
como a gente já falou, que a saúde física e a mental esteja minimamente funcionando para que a pessoa que está lá trabalhando, executando suas tarefas na empresa, desenvolva melhor as suas atividades, certo? E até porque isso vai modificar, de certa forma, toda a lógica de como o trabalho é percebido. Então, se a gente retoma agora esse processo de racionalização proposto por Weber, a gente vai ver que ele se fundamenta muito bem no sentido de que o trabalho agora é digno e que ele deve ser buscado. Porque o trabalho, ele agora também oferece as condições mínimas para que ele possa ser executado. Quando o Gabriel fala de jornadas de 12, 14 horas, imagine que tinham crianças trabalhando também dentro dessas condições, tinham mulheres dentro dessas condições, certo? Não eram apenas os homens, e que muitas vezes as crianças e as mulheres também pegavam na massa da mesma forma como o homem, ou seja, não havia uma distinção, uma divisão sexual do trabalho dentro dessa lógica aí pré-estabelecida no cunho do quão insalubre era o trabalho, e também que as fábricas elas estavam o tempo todo nessa condição realmente insalubre. Por isso que quando Taylor traz essas concepções, ele traz pensando não é necessariamente na melhoria da qualidade de vida do trabalhador ou da trabalhadora, mas é em específico de como aquela pessoa que as emprega poderia lucrar, certo? E, consequentemente, também cativar essas pessoas a depositarem uma maior atenção ao trabalho que está sendo pré-estabelecido. E é interessante como isso tudo vai se fundamentar em específico no Fordismo, né, Gabriel? Exatamente. Então, com a implementação do Taylorismo, a gente vai ter uma adoção desses conceitos da administração científica por Henry Ford, que acabou se reverberando num modelo de produção e um modelo de vida que vai ser conhecido como Fordismo, certo? Já já vou explicar direitinho porque o Fordismo ele não é apenas um modelo de produção, um sistema de produção, mas ele também é um modo de vida, ok? Então, basicamente, o que Ford fez, ele estudou, né, os princípios da administração pública, da administração científica de Taylor e tentou efetivar na prática. A gente tem que lembrar que Ford era um empresário e Taylor não era. Então, com isso, o que Ford vai acrescentar é, além das coisas que a gente já falou, das características, a gente tem as 5 características básicas do Taylorismo. A gente tem o planejamento, a gente tem a execução, a gente tem o controle, a gente tem a divisão de tarefas e a gente tem, deixa aqui lembrar, e a gente tem a seleção, certo? Além dessas 5 características, o Ford ele vai ter uma produção em massa, ele vai ter a ideia de implementação à produção em massa, certo? Então, quando a gente está lembrando de Ford, a gente lembra aquela marca de carro, né? De Ford e etc. Então, com isso, a gente vai ter uma influência da produção em série que vai ser realizada, sobretudo, através da esteira rolante. Então, com Ford, a gente vai ter essa divisão do trabalho na fábrica e a gente também vai ter um processo de fixação do trabalhador e da trabalhadora. Com o surgimento da esteira rolante, a gente vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma maior praticidade, uma maximização maior das suas tarefas estando parada. Então, a esteira vai estar passando aqui na frente da pessoa com a peça e a pessoa vai estar simplesmente apertando parafuso, tá colocando um item aqui e ali. Então, vai fazer com que esse trabalhador e trabalhadora tenha desgastes menor, certo? A gente sabe que isso pode gerar problemas na mão e etc., que eu esqueci o nome, mas enfim. Vocês podem ver isso principalmente naquele filme Tempos Modernos, que é ensinado por Chaplin, enfim, que é uma cena clássica que ele está apertando lá o parafuso e etc., e ele acaba executando e vai ter um processo de demonstração de como o trabalho ele acaba se tornando repetitivo naquele tipo de modelo que é o Fordismo, certo? Então, esse trabalho, acima de tudo, ele vai ser também não flexível. O que isso significa? Significa que a produção dentro de uma determinada empresa, ela não vai ter uma diversidade de produto. Por exemplo, Ford, por muitos anos e muitos anos, já acabou apenas criando e apenas produzindo um tipo específico em uma marca de carro. Então, a gente não tinha, por exemplo, Ford, sei lá, Ford Ka, Ford, enfim, não entendo de carro, vários outros tipos de Ford. A gente tem apenas aquele Ford único, aquele único modelo. E isso é muito importante para a gente entender a diferenciação de Fordismo com a ideia de Taylorismo não, de Toyotismo que a gente já vai ver já já. Além disso, além dessa produção em massa, Ford vai defender também que a própria classe trabalhadora executasse o consumo desse próprio carro. Então, essa produção em massa fazia com que o preço daquele carro diminuísse. Claro que ali não era realmente
um preço tão acessível para a população pobre e etc. Mas a própria produção em massa, a própria produção em série fez com que o preço daquele carro em específico reduzisse. E aí ele incentivava o consumo em massa. Então, ele defendia também uma melhora no salário, ele defendia uma carga horária menor para o trabalhador e trabalhadora, a fim de que essa classe trabalhadora se transformasse em uma classe consumidora, se tornasse um mercado consumidor, para daí, então, se tornar realmente um modelo produtivo, um modelo de vida. Então, por isso, quando a gente está falando de Fordismo, a gente tem que lembrar que o Fordismo é um modelo de produção, mas ele também é um modo de vida, ele defendia um modo de vida específico, um modo de vida de um capitalismo consumidor daqueles produtos e por aí vai, certo? E isso é muito interessante, certo? Porque a gente consegue, inclusive, pensar numa concepção um pouco mais contemporânea disso. Se vocês quiserem, uma dica, para assistir Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Tem na Netflix, daqui de Toritama, né? Uma produção em relação a Toritama e eu acho que também um pouco de Caruaru, no fim das contas, que é em relação à produção do jeans, certo? E vocês vão ver de uma forma contemporânea essa alusão que Gabriel acabou de fazer a tempos modernos de Chaplin, quando ele estava lá colocando os parafusos e afins, certo? E é muito interessante como tanto o Taylorismo quanto o Fordismo vão influenciar esse processo de industrialização no Brasil, certo? Que a gente inicia lá com a Era Vargas, mas que vai se desenvolver do que a gente chama, inclusive, do desenvolvimentismo no Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek, certo? A gente vai ter o plano de meta dele de 56 a 61, que é justamente quando a gente consegue ter uma retratação do auge desse desenvolvimentismo, ou seja, quando os ideais do que era proposto pelo Taylorismo, posteriormente que vai se fundar enquanto Fordismo, que vocês ainda podem ver como Fordismo keynesianismo, certo? De como isso vai chegar aqui. Fordismo keynesianismo porque está ligado junto à ideia de Keynes, que vai ser a ideia de você investir e de comprar as dívidas da galera dentro da crise de 29, certo? Então, assim, vocês podem ver tanto o termo de Fordismo ou Fordismo keynesianismo. E eles são as mesmas coisas, são similares, ok? E aí, esses ideais, advindos do Fordismo, eles vão ser colocados em prática, do Taylorismo, consequentemente Fordismo, eles vão ser colocados em prática no Brasil, sobretudo quando a gente chega no período de 40 a 60. E aí a gente tem o período de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, como auge disso. E por que de 40 a 60? A gente está vendo que tem essa organização em 43 com a CLT, o Sistema S ele é criado em 42, ou seja, um ordenamento que também vai envolver um sistema de educação profissional, de trabalho profissional, ou seja, de profissionalizar as pessoas dentro do Brasil, certo? Sobretudo aquelas pessoas que eram concebidas como vadias, como vagabundas e tal. Então, há agora uma dinâmica por parte do governo de colocar essas pessoas, de inserir essas pessoas dentro dessa lógica, de que todas elas podem se modernizar de uma concepção que a gente consiga reciclá-las e que elas também busquem essa produção, certo? Então, o que é que Juscelino Kubitschek traz dentro disso? Ele vai trazer essas empresas automobilísticas como Ford, né, para o Brasil. Ele vai procurar alinhar a economia brasileira à economia americana. Então, essa ideia de consumo, de buscar uma forma de produção que as pessoas possam estar investindo o tempo todo também. E isso vai marcar um período intenso de industrialização no Brasil. Isso vai ser o auge de quando a gente está se desenvolvendo, a gente tem a malha ferroviária, a gente tem o petróleo começando a ser explorado de uma forma um pouco mais efetiva também. A gente tem várias tensões acontecendo e a indústria automobilística no Brasil e televisiva também é muito característica da época, certo? E aí isso tudo vai acontecendo, mas aí a gente começa a entrar, de certa forma, em alguns impasses, que é o que o próprio mesmo modelo faz. Porque quando a gente está falando dentro dessa lógica aqui, a gente está tentando alinhar a economia brasileira americana e, consequentemente, isso resulta, de certa forma, em também que a gente acabe abrindo os portos. Então, essa ideia de abrir os portos, e aí a gente tem até a União Federal dos Estados Unidos do Brasil, dentro dessa época, né? Era assim que nós éramos chamados nesse período histórico, sendo colocado. Então, isso significa que quando a gente abre os portos para, então, a exportação e a importação, a gente está investindo muito mais nisso. E isso vai ter algumas repercussões posteriormente, certo? A gente tem, nesse período, inclusive, o Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, que mesmo que a CLT ela tenha sido considerada esse marco histórico,
essa concepção ela não vai necessariamente se adequar a esse trabalhador rural. E por que esse trabalho rural ele não está dentro dessa lógica? Porque a forma como o trabalho rural ele é desempenhado pensando de uma forma diferente dessa lógica industrial, certo? E aí essa necessidade que se tinha realmente de uma especialização e dessa aceleração faz com que haja uma migração muito grande da ideia do rural para o urbano. Mas o rural ele não se acaba aí, ele se mantém, certo? Mas essas tensões elas acabam sempre se repercutindo de que o rural ele precisa se modernizar, o rural ele precisa se modernizar. E esse estatuto do trabalhador rural ele vai justamente trazer essa ideia de que essa garantia, na verdade, por parte dessas pessoas, de que elas podem continuar executando o seu trabalho da forma como ele é desempenhado, porque não necessariamente ele é atrasado, ele apenas está dentro de uma lógica diferente de como o trabalho é estabelecido, certo? E é importante a gente lembrar também, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, a gente vai ter um movimento de grande expulsão dos camponeses e camponesas pelos seus proprietários. Então, grande parte das pessoas que trabalhavam para algum tipo de fazendeiro ou fazendeira nas fazendas do interior, algo do tipo, acabaram sendo expulsos e expulsas dessas fazendas, tendo em vista que esse estatuto ele previa algumas condições, alguns direitos, ele assegurava alguns direitos para essa população do campo. Então, grande parte desses proprietários acabaram contratando e estabelecendo vínculos de trabalho, vamos dizer assim, que não necessariamente é um vínculo de trabalho de maneira informal. Então, acaba se tornando, ao invés de reverberar numa maior aquisição de direito por parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, grande parte desse sistema e grande parte dos proprietários e proprietárias acabaram declinando dessa proposta e acabando dotando outros tipos de trabalhos informais, trabalhos muito mais próximos da servidão, da escravidão e etc., como a gente também tem no colonato, a gente tem o trabalho cativo, trabalho compulsório e etc. Então, a gente também teve essa ambiguidade. Por um lado, o Estatuto do Trabalhador Rural. Ele trouxe alguns direitos, principalmente para as mulheres e para as crianças, né? Porque no campo a gente tem um grande quantitativo de trabalho infantil, mas a gente também teve, por outro lado, essa violência por parte dos proprietários e proprietárias. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que depois de 10 anos, esse estatuto ele foi revogado no regime militar, em 1973. Então, como Ramona já tinha falado, desde a implementação e consolidação da CLT, né, em 1943, e principalmente no período da década de 60, 1960, né, a gente vai ter uma grande ascensão e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Então, a gente vai ter nesse período de 1960 uma grande movimentação dos sindicatos, a gente vai ter uma grande luta por mais direitos, e não é à toa que o próprio Estatuto do Trabalhador Rural vai surgir nesse período, em 1963. Só que, quando chega em 1964, a gente tem a derrubada do presidente João Goulart pelos militares, né, que a gente conhece hoje como o regime civil-militar ou ditadura civil-militar, que durou de 1964 até 1985, certo? Então, com a ascensão do regime militar, a gente vai ter uma nova política trabalhista implementada logo de início pelo presidente Castelo Branco, né, que teve seu regime de governo entre 1964 a 1967. Então, com essa nova implementação de uma política trabalhista diferente, a gente vai denominar essa política trabalhista como uma política econômica antitrabalhista. Ela acabou implementando algumas medidas repressoras, tanto aos sindicatos, quanto também em relação à polícia, certo? Então, houve nesse período uma aproximação muito grande entre os empresários e fazendeiros e fazendeiras com a polícia, e a repressão a sindicatos, a repressão a próprias mobilizações de trabalhadores e trabalhadoras no campo. A gente tem que lembrar que nessa época a gente está com o surgimento, né, das ligas camponesas, a gente tem o MST ali por volta. Então, nesse sentido, houve muita perseguição dos trabalhadores, houve muita perseguição das empresas a esses trabalhadores e trabalhadoras que acabavam se juntando pela luta do direito, pelas lutas de melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, certo? Então, nesse sentido, uma das coisas que
mais característica dessa política econômica antitrabalhista é a proibição de greves. A gente tem esse enfraquecimento do sindicato, né? A grande justificativa da própria ditadura civil-militar era a grande mobilização do campo. A gente tinha uma quase efetivação da reforma agrária por parte do movimento do campo, e a gente vai ter essa repressão por parte do sindicato, tanto os sindicatos rurais quanto os sindicatos urbanos. Além desse enfraquecimento, a gente vai ter essa proibição das greves, a gente também vai ter uma maior flexibilização desse trabalho, uma maior desregulamentação desse trabalho, a gente vai ter péssimas condições de vida, de salário, a gente vai ter também uma instabilidade no emprego muito menor do que a gente se tinha no período anterior, da década de 60, a gente vai ter um alto índice de desempregados e desempregadas, a gente vai ter um maior aumento da miséria nos centros urbanos e várias outras coisas que vão ser influenciadas pela essa política econômica antitrabalhista que se perdurou ali por volta de 1964 até 1978, ali, quando a gente já vai estar fazendo a passagem entre o regime militar para a nova república, né, com as diretas já e etc., que a gente vai ter outro modelo econômico diferente desse que a gente vai puxar já já. Sim, exatamente, sabe? E é muito interessante, no fim das contas, como a gente também vai ter algumas outras implicações ocorrendo nesse período. Se a gente via no modelo em que tudo indicava que a gente tivesse fazendo uma produção de trabalho em massa e, consequentemente, também abrindo essas condições de trabalho para os e as trabalhadoras da época, né, ou seja, melhores condições de trabalho, a gente agora começa com outro tipo de ordenamento. A gente começa agora com essa quebra do que a CLT colocava, com a implementação, por exemplo, dessa lei da regulamentação triangular, certo? Que, na verdade, vai dizer respeito do trabalho temporário. Essa regulamentação triangular, basicamente, consiste em empregador, empregado e cliente. Ou seja, a gente agora pode desenvolver as atividades de terceirização. Logo, não há essa dinâmica em específico de como o trabalho ele vai estar se ordenando ali dentro daquela lógica. A gente não tem aquelas jornadas de trabalho pré-definidas como a gente tinha anteriormente, certo? Pensando no modelo do Fordismo, né? Então, esse sistema de produção que está sendo colocado aqui, ele já está mostrando, na verdade, constantes tensões em relação àquele anterior, que vinha na ideia do Brasil desenvolvimentista, iniciado lá por Getúlio Vargas, com o processo de industrialização, e tentado se efetivar com o governo de Juscelino Kubitschek dentro dessa ideia desenvolvimentista, do plano de metas e tudo mais. A gente vai ter agora uma nova concepção de como o trabalho vai estar se ordenando, em que esse trabalho temporário ele vai se repercutir na precarização das condições de vida do trabalhador ou da trabalhadora, certo? E aliado a isso, a gente ainda entra também em constantes crises, porque um problema que a gente evidencia com a ideia de abrir os portos do Brasil para fora é que o Brasil ele começa a se endividar muito, muito mesmo. E aí, quando chega a crise do petróleo, lá em 73, que o petróleo triplica o preço, essa dívida externa do país, ela se afunda ainda mais, porque se o Brasil ela já estava endividado e a gente tinha um aumento dos impostos para poder compensar isso, ou seja, a gente, num período de ditadura, não tinha nem a regulação do preço em relação às mercadorias, certo? Você poderia, talvez, comprar um leite, vou falar em reais, porque eu não sei quanto é traduzindo em cruzeiros, tá, gente? Então, assim, vamos supor que você podia comprar um leite hoje a R$1 e amanhã você poderia comprar 5 e depois você poderia comprar R$15. Não há essa regulamentação tão grande, certo? Então, por não haver essa regulamentação, essa crise do petróleo que fez o seu preço triplicar, acabou aprofundando ainda mais a crise política em que o Brasil, política e econômica, no fim das contas, sobretudo a crise econômica, que ia chamar a atenção nessa época, para a qual o Brasil estava inserido, certo? Mas isso também é ocasionado dentro das reformulações e das próprias tensões e complicações que o sistema do Fordismo ele vem apresentar, no fim das contas. O Fordismo ele apresenta constantes complicações de 65 a 73, que por mais que a gente saiba que tudo no Brasil acontece não de forma necessariamente simultânea, essa é uma das poucas coisas que acabam a chegar tão rápido, certo? As melhorias elas acabam a demorar mais. Mas quando a gente entra em declínio, em períodos de crise, esses impactos eles chegam mais efetivos na gente. E aí o declínio do Fordismo, que vem justamente dessa produção de massa,
vai dar a vazão para que um novo sistema ele acabe sendo colocado em prática, que é o do pós-fordismo, ou a acumulação flexível, certo? Essa acumulação flexível ela vai identificar alguns problemas nessa rigidez que é proposta no modelo anterior, do Fordismo. Deixa eu explicar o que é que eu quero dizer com isso. No modelo do Fordismo, a gente tinha uma produção em massa sendo estabelecida, certo? Esse modelo da esteira, como o Gabriel chamou a atenção. Mas isso aí, essa produção em massa, ela gerou um problema de estoque, certo? Porque como as pessoas elas eram incentivadas a consumir, no primeiro momento, isso se repercutiu de uma forma muito produtiva. As pessoas estavam consumindo o que elas também estavam produzindo. Sendo que, como a qualidade do produto era boa, isso gerou um problema. Porque se você tinha um carro que ele não ia dar pau em um curto período de tempo. Então, você poderia, por exemplo, comprar um carro e tê-lo para a vida toda. E isso não é bom, se pensarmos na lógica econômica, porque não vai haver a reposição, não vai haver a troca, certo? Por outro modelo, não em questões de necessidade, sim por questões supérfluas no máximo. Então, isso faz com que o giro da economia ele não aconteça de uma forma tão efetiva. E é por isso que o Fordismo ele começa a apresentar alguns problemas dentro da sua rigidez. A gente chega no modelo de estagflação, em que tudo fica estagnado, e aí, por conta disso, essas concepções elas precisam ser reformuladas. E aí surge, então, a acumulação flexível como um novo sistema proposto em que essa flexibilização dos processos de trabalho, ou seja, aquilo lá do que a gente acaba de falar aqui em relação ao trabalho temporário, no período ditatorial do Brasil, a gente está vendo aqui como um modelo realmente sendo colocado em prática no mundo, que é a flexibilização dos processos de trabalho. Esse trabalho temporário, ele pode ser executado de acordo pela demanda, certo? E não há necessariamente uma obrigação prévia de contrato de trabalho. Então, aquela consolidação lá das leis de trabalho, CLT, ela passa a ser flexível, ou seja, vai ser muito mais dentro dessa relação tríplice que a gente coloca, de que o empregador, ele contrata o empregado para poder, na verdade, apenas resolver o que o cliente quer. Então, assim, é um trabalho meio que por demanda, entende? E esse trabalho por demanda, ele é extremamente precarizado, porque ele tira a garantia da sua renda prévia, ele tira a garantia de condições de vida do trabalhador, da trabalhadora, não tem mais a jornada de trabalho estabelecida. Isso pode aparentar até, de certa forma, uma autonomia um pouco maior, porque você está apenas sendo contratado para um determinado serviço. Mas quando você pensa no todo, isso gera, na verdade, consequências muito piores à sua condições de trabalho, certo? Então, você tem uma precarização do trabalho. E junto com essa precarização do trabalho que está sendo trazida dessa acumulação flexível, a gente também vai ter outras coisas dentro da produção sendo reformuladas, como, por exemplo, o tempo de vida útil da mercadoria. Porque se no Fordismo a gente produzir um carro, por exemplo, que ele ia durar a vida toda, não é interessante que a gente continue a produzir carros que eles vão durar a vida toda. E é por isso que, geralmente, um carro ele tem um tempo de vida útil que, geralmente, ele se aproxima dos 4 anos. Você troca o carro, não por você não gostar mais dele, mas é porque você sabe que se você não trocar naquele determinado período de tempo, ele vai dar pau, certo? Aí a gente compra o celular. Vamos para uma realidade um pouco mais próxima da gente, né? Porque um carro tá lá longe, né? Eu não sei nem ligar. Então, tipo, a gente compra um celular e antes o celular, a gente brincava, né? Era que era tijolo, né? Podia jogar no chão e ele ia quebrar o tijolo. Hoje não, a gente não tem mais isso, certo? A gente entra na situação da obsolescência programada em que os produtos ele têm um tempo de vida útil. Então, você já compra também se planejando e sabendo que você vai ter que trocar ele depois de um determinado período de tempo, certo? Para vocês entenderem um pouquinho melhor a ideia de acumulação flexível, é só vocês lembrarem do modelo de produção do toyotismo, que, assim como o Fordismo, né, como a Ramona já falou, está em grande relação com o keynesianismo. O toyotismo ele só foi possível a partir da implementação do neoliberalismo, certo? Então, no toyotismo, a gente tem a ideia de just-in-time, como a Ramona já estava falando, diferentemente do Fordismo, que tem uma ideia de produção em massa, uma produção em série, a gente vai ter no toyotismo e na acumulação flexível um processo de produção por demanda, então por isso o termo just in time. Então, além disso, a gente também só vai ter a possibilidade de ter uma acumulação flexível
e ter a implementação de um modelo de produção toyotista a partir do momento que a gente está passando pela terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científico-informacional, certo? Então, a gente tem que lembrar disso, a gente está passando por um processo de globalização, a gente está aqui por volta de 1970, 1980, então a gente já vai ter um processo de ampliação das comunicações, da ampliação dos aparelhos digitais, a gente vai ter os celulares, a gente vai ter computadores, a gente vai ter todo um sistema diferente de produção, e a própria flexibilização do trabalho é possível a partir daí também, porque quando a gente pensa, por exemplo, na modalidade de home office, que é uma coisa que a gente está vivendo aqui na pandemia, né, grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente só pode ter esse tipo de modalidade do trabalho se a gente tem energia em casa, energia elétrica, se a gente tem internet, se a gente tem algumas coisas que possam possibilitar isso. Então, a gente não pode desprender o contexto da produção com o contexto do trabalho de uma esfera mais ampla, econômica, de uma esfera mais ampla do ponto de vista da tecnologia. Então, isso é muito importante para a gente entender várias coisas do nosso mundo atual. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem um grande boom dos Ubers, do iFood, etc. Tá bom? E aí isso é muito interessante, porque a Gabriel estava trazendo essa parte do toyotismo, essa parte do neoliberalismo, e a gente consegue pensar, então, que a partir dessa terceira fase da Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científico-Informacional, que a gente consegue conceber novas formas de trabalho, não numa situação realmente de reformulações, mas numa situação de adaptações a questões da globalização mesmo que vão sendo trazidas para a gente. Se a gente pensar em modificações mais bruscas, a gente vai conseguir trazer para vocês, pensando sobretudo na reforma trabalhista, que foi proposta lá durante o governo de Michel Temer em 2017, certo? Essa lei, proposta em 2017, ela vem a alterar a consolidação das leis de trabalho, ou seja, a CLT é alterada. A CLT de 1943, ela já era tida como um pouco desatualizada. Tanto que a gente tinha tido em 70 e em 90 alguns decretos de leis que alteraram apenas algumas partes delas, de modo a que elas acompanhassem também o advento da globalização, certo? A nível mundial e, sobretudo, a nível do Brasil, que é realmente o que ela se propõe. Sendo que essa nova CLT, que é proposta por Temer, ela tem como pretensão alterar, adequar, na verdade, a legislação das nossas novas relações de trabalho. E, para isso, então, ele altera bruscamente coisas que eram colocadas, direitos que eram tidos, que foram obtidos, na verdade, a partir da CLT de 43, ou seja, se antes a gente tinha uma jornada de trabalho que ela só podia ir até 8 horas de trabalhos diários, agora a gente tem uma ampliação da jornada de trabalho em até 12 horas de trabalho novamente. Se antes a gente tinha um intervalo intra-jornada, que geralmente é utilizado como almoço, jantar e afins, é aquela pausa, certo? Para quem estabelece jornadas de mais de 6 horas diárias de trabalho, com no mínimo 1 hora de duração, agora esse tempo ele é reduzido para 30 minutos, certo? A gente antes tinha a garantia das férias, a gente podia até vender as férias, certo? Não pode vender mais de 5, porque por lei você tem que usufruir das férias, porque pensa-se na sua saúde mental e tudo mais. Mas agora essas férias, que têm uma duração de 1 mês, elas podem ser parceladas em até 3 vezes, certo? Com menos de 10 dias, ou seja, antes você poderia até parcelar as férias, mas você tinha que pelo menos tirar de 10 dias para cima. E ela só poderia ser parcelada uma vez, ou seja, você poderia usufruir das férias num momento e depois, certo? Ou seja, o que ficaria geralmente 15 dias num, 15 dias no outro, o que a maioria das pessoas acabavam fazendo. Mas agora ela pode ser parcelada até 3 vezes, sem necessariamente ser escolha da pessoa que está empregada, ou seja, o empregador pode oferecer essa questão, e que ela pode ser parcelada com menos de 10 dias, ou seja, você pode acabar tirando 5 dias aqui, depois você vai tirar mais 3, depois você tira o resto das férias que você tem, certo? E além dessas alterações, a gente também tem uma das mais importantes, uma das que gerou mais polêmica durante a reforma trabalhista, que é a terceirização das atividades fim. Agora, a terceirização, que antes ela só era permitida para as atividades meio, ela passa a ser permitida também para as atividades fim. Ah, meu Deus, qual a diferença entre atividades meio e atividades fim? Atividade meio é quando você contrata a pessoa apenas por um serviço, ou seja, um serviço terceirizado. Por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer uma faxina domiciliar. Você contrata uma pessoa
para poder realizar tipo, geralmente técnico de TI, funciona assim quando não tem, sabe? Você contrata a pessoa para fazer um reparo em específico no computador que aconteceu. Isso é uma atividade meio. Mas as atividades fins são as que são ligadas geralmente à contratação de trabalho. Ou seja, pense em uma pessoa que atua enquanto empregada doméstica, porque ela passa mais de 3 vezes indo ao domicílio realizar suas funções, e agora ela pode, na verdade, ser utilizada como dentro dessa lógica do trabalho intermitente, dentro dessa terceirização, ou seja, não preciso contratá-la, certo? Assim como as outras pessoas que executam trabalhos normais dentro do escritório e afins. Ou seja, a gente agora vive um trabalho intermitente, certo? Como uma possibilidade a partir da CLT, que se vocês pararem para pensar direitinho, esse trabalho intermitente ele não é muito diferente do que a acumulação flexível e o período ditatorial do Brasil vai colocar como um trabalho temporário, em que é um trabalho por demanda, certo? Então, eu contrato uma pessoa para dar aula, certo? Não pelo contrato de trabalho, como isso é pré-estabelecido, pagando as horas de trabalho e tudo mais, mas pelo tempo de aula que ela dá. Então, eu não levo em consideração o tempo que ela levou para organizar a aula, para montar o material, para poder subir o material na plataforma, nem nada disso. Eu não levo em consideração o todo. Eu contrato ela apenas e pago apenas a quantidade de horas que ela trabalhou. Ou seja, se essa aula aqui ela tiver uma duração de 2 horas, mas a pessoa tiver gasto 10 horas para poder executar isso, ela só vai receber pelas 2 horas, certo? E aí, isso são várias das questões que são trazidas dentro dessa reforma trabalhista, e é por isso que, sobretudo nessa época em que a lei estava em processo de trâmite para poder realmente se efetivar, houveram várias discussões e movimentos contrários a isso, porque ela altera de forma tão brusca aquela CLT de 43, que já havia passado por modificações, obviamente, atualizações, que nos parece, de certa forma, retrocessos em relação à garantia por parte dos empregados, das empregadas, não por parte de quem emprega, porque para quem emprega, na verdade, a gente está vendo que isso gera novas possibilidades que isentam, inclusive, o pagamento da parcela de férias, certo? Então, assim, são várias flexibilizações que vão vir a acontecer a partir de 2017 para cá. Além disso, a gente também teve uma modificação em relação ao trabalho de pessoas grávidas ou lactantes, que eu acho importante também a gente comentar, certo? Antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, as pessoas que estavam grávidas ou lactantes, elas não poderiam trabalhar de maneira nenhuma em ambientes insalubres. No entanto, com a reforma trabalhista, a gente tem essa possibilidade da pessoa grávida ou lactante trabalhar em ambientes insalubres de baixo teor ou de médio teor, certo? Então, é uma das coisas interessantes que a gente tem na reforma trabalhista. O segundo ponto também, que é uma coisa que a gente tinha comentado quando está falando sobre acumulação flexível, é que na antiga CLT, como o Ramon já falou, tem algumas coisas que são desatualizadas, e a gente teve a regulamentação do home office, que é uma das coisas que é interessante a gente pensar o novo ciclo que a gente está vivendo do trabalho. Então, antigamente, a CLT não tinha a regulamentação do home office, e com essa reforma trabalhista acabou tendo, e isso é importante porque quando a gente está falando no contexto agora de quarentena, a gente tem vários casos de trabalhadores e trabalhadoras que estão executando o trabalho home office. E isso é importante para a gente pensar o futuro do trabalho também, e de que forma esse home office pode ser melhor aproveitado e menos desgastante, porque a gente sabe que no ambiente familiar, e vocês, grande parte de vocês tem uma experiência sobre isso, que o ambiente da casa, o ambiente familiar, ele é muito complicado em algumas casas. Então, a gente tem um processo de barulho muito grande, a gente tem um processo de acumulação de trabalho muito grande. Por exemplo, quando a gente está falando do home office, no caso das mulheres, a gente tem uma acumulação ainda mais do trabalho doméstico. Então, a mulher, quando está no ambiente de casa, e se ela tiver um filho, uma filha, ela vai ter um trabalho em grande parte, né, extra do que o homem. Então, a gente também tem que pensar essas novas possibilidades do trabalho quando está falando aqui do home office, que essa nova reforma do trabalho, essa nova mudança na CLT, ela traz um ponto importante, que é essa regulamentação do home office, só que tem algumas questões e algumas coisas que a gente tem que pensar com melhor cuidado. Por exemplo, a divisão do gênero quando a gente está tratando sobre o home office, certo? E é muito interessante, sabe, isso que Gabriel estava falando, porque se as mulheres que antes elas
já tinham duplas jornadas, triplas jornadas de trabalho, porque tinham a casa, tinham lá e tinham o trabalho para poder desempenhar. Agora, essas duplas, triplas jornadas de trabalho, elas se desmembram em quadruplas, em quintuplas. Em quíntuplas. Por quê? Porque agora ela também tem que dar assistência aos seus parentes, às suas parentes que são de maior idade delas, ou seja, pessoas que são mais velhas e que geralmente são a mãe, a avó, e ela também precisa cuidar, então ela também precisa dar uma assistência durante esse período de pandemia. Então, aumenta ainda mais a jornada de trabalho dela. E agora, se antes ela tinha algum local ao qual ela poderia depositar uma maior atenção para o seu trabalho em específico, ela apresenta complicações para poder executar isso, certo? Porque agora ela também tem que cuidar da criança que está no mesmo ambiente que ela, certo? Então, assim, essas jornadas de trabalho que antes eram duplas ou triplas, elas vão se desmembrando em muitas outras mais que apresentam maiores dificuldades no nível extremo, inclusive, nesse período de pandemia. Isso tudo que a gente está falando aqui, sobretudo a partir dessa reforma trabalhista, mas que a gente vê, no fim das contas, como uma linha contínua, desde o período ditatorial do Brasil, é a respeito de uma precarização do trabalho, certo? E um marco que a gente tem para essa precarização do trabalho é a partir da reforma trabalhista de 2017, certo? Porque, devido a essa perda na garantia de direitos, surgem outras formas de tentar lidar e driblar com essa crise econômica que a gente começa a vivenciar no Brasil. Porque eu acredito que, pelo menos, desde 2015 para cá, mas vamos botar sobretudo 2017 para cá, o que a gente mais escuta é falar em crise, certo? E essa crise, ela traz consigo essa noção da precarização do trabalho. E como é que isso acontece? Esse trabalho intermitente, de que a pessoa tem que estar sempre à disposição, significa dizer que agora você não pode mais, por exemplo, ter um sono regrado, porque por vezes você acaba executando o trabalho durante a madrugada. Porque se você tem, por exemplo, jornadas quíntuplas, seja lá quantas forem de trabalho no dia, talvez só lhe sobre a madrugada, inclusive, para que você possa executar aquele trabalho que, via de regra, você executaria dentro de um local específico para tal, certo? Pronto, então nesse sentido, nesse contexto que a gente está tendo de grande transformação no mundo do trabalho, no mundo produtivo, desde 1970 aproximadamente, com a implementação do neoliberalismo, uma coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, Ramona pontuou bem que o Fordismo ele não pode ser pensado fora do keynesianismo, certo? O keynesianismo pregava que, por exemplo, quando a gente pensa no estado de bem-estar social, o welfare state, que foi muito presente na Europa, esse estado que, além de se preocupar com o mundo do trabalho, o mundo das empresas, do empresariado, também deveria fornecer alguns instrumentos mínimos de melhora de vida em relação à educação, à saúde, algumas seguridades sociais voltadas para isso. Quando a gente tem a implementação do neoliberalismo, o principal eixo do neoliberalismo, ele defende que o Estado ele tem que intervir minimamente no processo produtivo da economia, do mercado e, consequentemente, das políticas públicas, certo? É importante a gente lembrar isso porque a acumulação e a nova virada que a gente tem no mundo produtivo, ele está muito pautada no neoliberalismo e a gente vê, por exemplo, em governos como o governo Bolsonaro, o governo Trump, o governo da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, muito voltado para o neoliberalismo, certo? Então, com essa expansão e essa nova virada do modelo produtivo, a gente vai ter dois eixos principais. Por um lado, a gente vai ter tendências tecnológicas que vão estar em curso, como a gente já falou, a gente vai ter uma maior intelectualização, uma maior necessidade de um nível de escolaridade maior para executar alguns trabalhos específicos. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do ramo da criação de celulares, por exemplo, da Samsung, do iPhone, a gente está falando da criação de softwares da Windows, por exemplo, a gente tem uma série de intelectualização desse trabalho. Por um lado, a gente vai ter esse avanço tecnológico que vai requerer um melhor nível educacional desse trabalhador e dessa trabalhadora, certo? Por um lado, a gente vai ter isso, e por outro, a gente vai ter também uma grande precarização desse trabalho. Por quê? Porque quem é que consegue atingir essas profissões, essas ocupações que requerem um nível de escolaridade alta, certo? Em grande parte, essas novas atividades que surgiram com o novo processo produtivo, elas requerem um diploma superior.
Então, quem é que tem condições de acessar, de ter esse tipo de conhecimento? É uma coisa que a gente deve pensar também. Por um lado, é importante que a gente tenha um certo desenvolvimento tecnológico, científico, mas quem é que está tendo acesso a esses tipos de coisa? Então, a gente tem um grande pêndulo, uma grande bifurcação nesse novo processo produtivo. Além disso, vai haver também, sobretudo a partir de 1970, com essa flexibilização do trabalho, uma grande informalização e uma grande massa de desempregados e desempregadas nesse tipo de modelo produtivo, certo? Então, a gente vê diariamente, mensalmente, a taxa de desemprego no Brasil crescendo. Então, a gente tem que perceber isso também como uma tendência estrutural e não apenas uma tendência passageira do Brasil. A gente tem esse processo de flexibilização do trabalho que vem ocorrendo desde 1970. O que a gente está vivendo hoje é apenas uma das consequências desse tipo de processo. Então, grande parte da galera vai estar na informalidade. E o que significa informalidade? Quando a gente está falando de trabalho formal, significa que aquela pessoa tem um trabalho assinado, tem a sua carteira assinada, está recebendo os direitos, a gente tem o FGTS, a gente tem uma Previdência, a gente tem uma série de direitos que vai estar incluso nesse trabalho formal. Quando a gente está executando um trabalho informal, a gente não tem nenhum desses direitos, a gente não tem carteira assinada, a gente fica à mercê do seu empregador, da sua empregadora, a gente isso de flexibilização e de precarização desse trabalho muito maior. Porque se a gente não tem carteira assinada, a gente não tem, por exemplo, o direito à aposentadoria no futuro. A gente não vai ter uma série de coisas que vai depender dessa carteira assinada, certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, como a Uber, como a iFood, Uber Eats, 99, enfim, essa série de empresas de aplicativos, elas não vai ter o processo de carteira assinada. A gente vai ter um grande número de informalidade nesse tipo de trabalho. Não é à toa que atualmente a gente presenciou a greve desses empregadores, desses entregadores e dessas entregadoras de aplicativo. Então a gente tem uma série de precarização que vai ser potencializada pela essa uberização do trabalho, que é um conceito que tem sido utilizado recentemente. Inclusive, acho que foi a primeira redação de vocês no MP tratou sobre esse tema, ou foi a primeira ou a segunda, não lembro, mas tratou sobre esse tema, então vocês que fizeram o aperte têm alguns textos básicos sobre isso, e esse processo de uberização do trabalho fica mais evidente ainda quando a gente está nesse período de pandemia e de quarentena, que a gente não, né, grande parte da classe média baixa e da própria classe trabalhadora que tem alguma condição financeira de pedir mercadorias, pedir comidas, fazer uma compra por mercado, nessa quarentena, está dependendo desse tipo de serviço. Então, é muito importante que a gente pense nessa realidade e reflita sobre isso, porque é uma realidade cotidiana do nosso país e do mundo também, porque essa é uma tendência mundial. É interessante quando o Gabriel chama atenção para a distinção entre o trabalho formal e o trabalho informal, porque quando a gente entra, a gente compreende sempre muito bem, minimamente falando, o trabalho formal, né? Contrato de trabalho, carteira assinada, garantia em relação às férias, às vezes plano de saúde, questões alimentícias também, que envolvem certo cartão alimentício, tudo mais, massa. Mas quando a gente entra na informalidade, a gente entra num abismo, que é tipo entrar na Deep Web, sabe? Que assim, a gente entra e não tem mais fim. Porque a gente pode pensar na informalidade como as pessoas que geralmente são muito próximas ao MEI, que ainda não tem um MEI, talvez, ou seja, não é totalmente formalizado, mas que tem uma estrutura. Assim como a gente pode pensar também nessas pessoas que o Gabriel estava se referindo agora, que são pessoas que trabalham por aplicativo, certo? E essas pessoas que estão dentro da informalidade, como um todo, elas, na verdade, não trabalham para um empregador ou uma empregadora, certo? Elas trabalham para demanda. Então, elas não têm um vínculo, elas não têm nenhum tipo de vínculo com o empregador ou com a empregadora, certo? O que elas têm, na verdade, é uma demanda, que elas podem, inclusive, cumprir ou não. E essa falsa sensação de autonomia faz com que algumas pessoas entendam isso, inclusive, como algo muito benéfico e positivo. E não quer dizer que não seja, guardadas muitas as proporções. Mas é que quando você põe o peso na balança, essa sensação de autonomia, ela traz consigo muitos ônus. Então, você tem uma sensação de autonomia de, por exemplo, eu aceito uma corrida se eu quiser, eu faço essa entrega se eu quiser,
Mas, ao mesmo tempo, se eu não aceito esses aplicativos que eu resolvi ir lá atrás dele, no fim das contas, que me oferecem determinadas taxas apenas para que eu execute meu trabalho, ou seja, não é um contrato, é apenas uma taxa ali que ele retira e que eu estou acordando em pagar, como é o nome? Quando isso é feito e não é aceito, essas taxas elas penam para você, ou seja, você deixa de ser bem visto dentro desse mercado da informalidade. Então, se você vai pegar uma pessoa e a pessoa for muito mal avaliada na Uber, por exemplo, você vai ficar, ué, por que essa pessoa não tem 5 estrelas? Certo? Isso gera uma outra sensação de que você tem que estar sempre correndo atrás para poder ter a maior avaliação, para você poder garantir uma maior renda também, porque esses aplicativos, essas empresas que, na verdade, por vezes não são nem brasileiras, elas utilizam-se de uma terceirização de trabalhos, de atividades fins, de uma forma em que não há nenhum tipo de regulamentação, certo? Quando a gente tem um grande contraponto entre o táxi e Uber, é por isso, porque táxi paga imposto, certo? Táxi ele tem uma regulamentação de trabalho em que eles pagam determinada série de questões e, consequentemente, tem garantias. Mas a Uber, ela não oferece isso, por exemplo. Então, ela traz consigo implicações em que essa autonomia gera um ônus muito grande. A pessoa não tem um FGTS pago, a pessoa não tem um plano de saúde garantido, certo? Não há nenhuma questão que garanta que a pessoa, por exemplo, possa se prevenir em relação ao coronavírus dentro desse modelo que a gente está vivendo agora, porque a pessoa está lá apenas com seu álcool em gel, assim como nós, com uma máscara. Não há como dizer que uma pessoa que roda a cidade para uma entrega de R$ 4, às vezes, R$ 5, a maioria das vezes, tem as condições mínimas, certo? De saúde, de insalubridade, de peso que carrega nas costas. Então, são todas essas questões que são colocadas e que a gente vê que essa precarização do trabalho, que ela diz, mas você tem autonomia de você só acionar um aplicativo e entregar na hora que você quiser, pelo tempo que você quiser, dentro daquele aplicativo, ou de rodar, fazer corridas e tudo mais, que parece uma sensação de autonomia, também gera uma outra questão que é como se fosse um cabresto, certo? Ou seja, é como se você fosse o tempo todo manipulado ou manipulada a, consequentemente, estar buscando ser o melhor naquilo, e não por questões apenas de se destacar, mas é por questões de sobrevivência também, para que você possa gerar, para que você possa ter o mínimo de renda necessário para se manter durante o mês. Então, eu tenho certeza, assim como vocês, assim como o Gabriel, que ninguém queria estar saindo na chuva ou no sol quente no meio-dia para poder fazer uma entrega de comida, sobretudo em contexto de pandemia. Mas, infelizmente, muitas das pessoas estão dentro dessa realidade, e isso é um reflexo de algo que foi colocado no Brasil, como eu já chamei a atenção, como o Gabriel chamou a atenção, de muito tempo para cá, e que isso se escancarou ainda mais, sobretudo com essa nova reforma trabalhista que a gente veio tendo em 2017 e muitas outras restrições que estão sendo colocadas agora, certo? Então, é muito importante que vocês reflitam acerca dessas questões e de tudo que a gente foi vendo, foi trazendo para vocês, porque a gente realmente fez questão de trazer do período colonial até aqui, para que vocês possam entender como as reformulações, as concepções que a gente vai tendo no trabalho, se fundamentam para que hoje a gente tenha a configuração atual brasileira da forma como ela é estabelecida. Entende? Pronto, é como a Ramona já falou, né? Então, a gente tentou trazer alguns temas que a gente achou imprescindível para a prova do Enem, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Só que as relações de trabalho, o mundo do trabalho, o mundo produtivo, ele não se esgota nisso, certo? Então, é importante que vocês entendam isso. A gente trouxe alguns recortes apenas, a gente trouxe algumas coisas que a gente acha relevante para o momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente trouxe com muito carinho, a gente tentou construir uma linha de raciocínio muito grudadinha, muito consolidada para que vocês entendam melhor, certo? Espero que vocês tenham gostado, é isso. É isso, gente, tchau, tchau. Se tiverem dúvidas, procurem a equipe, pode procurar a gente também, tá certo? Essa foto que está aí no fim, em referente à paralisação que foi feita agora pelas pessoas que entregam por aplicativo, certo? Na semana passada. Então, eu acho que vocês estão por dentro também disso, mas deu uma sacada bem interessante, certo? Até mesmo para vocês pensarem e refletirem acerca do que a gente discutiu aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.